Espírito Santo, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoe os nossos erros, nossas falhas, perdoe quando nós fazemos a vontade da carne e desagradamos a Ti, perdoe a forma em que nós falamos e que não vem de Ti, Pai, perdoe os caminhos errantes em que o Teu Espírito não nos guie, que nós possamos queimar e encher a cada dia o nosso coração com o azeite, que é o Teu Espírito, em nome de Jesus. Vem, Pai, nesta noite, inunda o nosso coração, inunda, porque a Tua palavra diz que nós somos como luz para este mundo. O Senhor nos compara como uma lamparina, e uma lamparina sem o azeite, Senhor, ela se torna um pavio seco, e o pavio seco ele queima momentaneamente, e nós precisamos encher a lamparina com um azeite puro. O Senhor está procurando homens e mulheres que ainda procuram encher a lamparina nas madrugadas, que procuram encher as lamparinas no secreto, para queimar constantemente. Nós não queremos apenas entoar cânticos, nós queremos ser a canção que exala o perfume, e que este perfume chegue ao trono de Deus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A presença de Deus neste lugar é real. Cante essa canção. Uma salva de palmas para Jesus. Boa noite. Depois deste louvor, depois dessa adoração, vamos à palavra, o que o Espírito Santo está ministrando em nós. Amém? Todos bem? Amém. Sempre é uma honra cooperar para que aquilo que Deus tem se movido, o reino de Deus tem se movido, e é uma honra cooperar para o reino de Deus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nessa noite, o Espírito Santo tem uma palavra e nós precisamos que a nossa mente esteja aberta às revelações que Cristo tem cada dia para nos revelar através da sua palavra. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim: e vós renoveis no Espírito a vossa mente, para que possamos entender o que Deus está falando hoje. Nós precisamos abrir a nossa mente. A maioria das pessoas aqui que estão aqui, já conheceram a Cristo, já se converteram há muitos anos. E tudo que você aprendeu lá atrás, foi necessário lá atrás. Foi um vinho novo derramado. Mas hoje, este vinho novo lá atrás já é um vinho velho. Porque Deus, Ele renova todas as coisas. Hoje Ele quer derramar vinho novo. E este vinho novo vem através das revelações de Cristo. De um novo entendimento. De um novo entender da palavra. De um novo discernimento através do Espírito. Amém? Nós vamos falar de um profeta chamado Oséias. Oséias foi um profeta que obedeceu a Deus cegamente. Oséias, Deus mandou ele casar com a prostituta. Ele casou com a prostituta. Ele não perguntou por quê, para quê e quando. Deus disse a Oséias: deixe que a sua esposa vá para a prostituição novamente.
Oséias deixou, sem questionar. Deus, então, diz a Oséias, case de novo com a prostituta. Oséias foi lá e casou de novo com a prostituta. Oséias capítulo 1, versículo 2 ao 3 diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por meio de Oséias, então o Senhor disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e traz filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Foi-se, pois, e tomou alguma mulher, filha de Diblaim, e ela concedeu-lhe um filho. Oséias capítulo 3, no versículo 1. Todos acharam aí? Estou indo rápido? E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, a adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, apesar que eles olharem para outros deuses e amarem as taças de vinho. Assim eu a comprei para mim por 15 peças de prata e por 1 homer e meio de cevada. Oséias obedeceu, ele deixou a esposa ir para a prostituição e casou novamente com a sua esposa. Nós entendemos que obedecer, ela faz parte de um cristão que tem uma devoção com Cristo. E é um lugar de devoção que Deus tem chamado a igreja nesses últimos dias, para um lugar de devoção. Isaías, ele andou 3 anos com as nádegas de fora, porque Deus estava falando à nação, que a nação estava nua. Deus fala aos seus profetas. Deus mata a esposa de Ezequiel, profeta Ezequiel, para dizer à nação que a nação estava morta. Deus não deixa Jeremias casar, porque Deus diz à nação: não casarei com a nação que está dessa forma. Irmãos, nós precisamos encarnar a palavra de Deus, a mensagem que Deus dá. Não é somente ler a Bíblia, não é somente ter o conhecimento da palavra, mas encarnar a mensagem, como os profetas encarnavam. E este lugar de devoção, que é onde Deus está nos chamando, é um lugar chamado deserto. Nós temos o entendimento de um lugar chamado deserto, de um lugar difícil, um lugar que ninguém gosta de estar, porque nós aprendemos assim. Nós aprendemos dessa forma. Eu estava no deserto, minha família passou por um deserto agora. Eu estava com uma dificuldade tremenda. Queridos, não olhem o deserto como um lugar de dificuldade. O deserto é um lugar aonde Deus, ele quer nos atrair. Você pode passar por o deserto, mas não olhe para o deserto como lugar de passagem. Bem verdade é que alguns profetas e algumas pessoas da Bíblia passaram pelo deserto para ser tratados. Mas não é esse deserto que Deus tem chamado a igreja. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14 ao 17. Essa palavra, ela mexeu comigo nesses últimos dias. Que diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Por que Deus nos chama ao deserto? Por que Deus nos chama a levar ao deserto? Para nos atrair, para falar ao nosso coração. É para isso que Deus nos chama ao deserto.
Não é o deserto que você vai com as suas próprias mãos. É quando Deus nos chama. É quando Deus nos leva ao deserto. Ele está nos atraindo. Eu estou aqui nessa noite para dizer, pare. Pare, porque este lugar está te dando muitas distrações. E a forma de você estar num lugar de devoção, o único lugar onde não tem distração é o deserto. É onde Deus quer te levar, te tirar da distração, para falar ao seu coração. É este deserto. O deserto não é um lugar ruim. Lugar onde Deus nos chama para falar conosco, para estar conosco, para nós ouvirmos a sua voz. Porque há muitas distrações, há muitas seduções neste lugar. Mas Deus tem um cuidado especial para com os deles. E este cuidado, Ele nos leva ao deserto para falar com a gente, para estar com a gente, a sós, para falar ao nosso coração. No versículo 15. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcó, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu na terra do Egito. Deserto é lugar para se celebrar. Como na sua mocidade. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos olhando para o Egito. Canaã está na frente. E a gente olha para o Egito. E a gente reclama. Não está bom. Está ruim. Não tem água. Não tem pão. Mas Deus manda celebrar. Deus nos leva ao deserto. E Ele diz, celebre. Celebre na sua dificuldade. Celebre diante dos seus problemas. Porque eu que te dou o sustento. O pão vem da nuvem. A água vem da rocha. Não percebe? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos. Não faltou pão. Não faltou água. Não faltou a sombra no dia. Não faltou o calor da noite. Deus estava presente. O seu filho crescia, as roupas cresciam. As sandálias cresciam. Não desgastava a sandália dos pés. O maná caía do céu. Mas como Deus já conhecia o homem hebreu, Ele dá um decreto. Se guardar o maná, ele vai apodrecer. Se estocar o maná, ele vai apodrecer. E o homem, com medo de no dia seguinte, vindo lá do Egito, sempre guardava o maná. E o maná apodrecia. Sabe por que Deus não deixava estocar o maná? Porque jamais, com o estoque na sua tenda, o hebreu jamais sairia da sua tenda para buscar a Deus novamente. Versículo 16. E naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Deus nos leva ao deserto para a gente celebrar. E agora Deus nos leva ao deserto para ter intimidade com Ele. Quando Deus nos compara, que nós os chamamos de meu marido. Quando você casa, você e seu marido têm intimidade. E é nessa intimidade que Deus nos leva ao deserto. Porque no deserto, Ele fala ao seu coração, Ele te sustenta, mas Ele quer intimidade. E da tua boca tirarei os nomes dos Baals, e não mais lembrará desses nomes. No deserto você é liberto. Lembra das práticas antigas? Das idolatrias? Deus te liberta no deserto.
Deus te liberta no deserto. Quando nós éramos do mundo, nós éramos idólatras, vivíamos em prostituição. E quando nós conhecemos a Jesus, a festa no céu, a Bíblia diz que há festa no céu. Mas nós viemos com a carga lá do mundo, uma carga de pecado, uma carga de idolatria. Mas a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas vezes, depois que nós somos livres, somos libertos, nós ainda reclamamos. Senhor, minha vida está tão ruim. Estamos nesse deserto e não passa esse deserto. Concordo, o deserto não é um lugar de conforto, mas é um lugar de intimidade com Cristo, sem distração. Que o Espírito Santo, nessa noite, e eu quero declarar, que você possa encarnar a mensagem, que essa nação encarne a mensagem profética que tem para essa nação. Que essa nação encarne a mensagem do avivamento. Que você encarne a mensagem de devoção em Cristo Jesus. No deserto, quando Davi estava lá em Judá, no deserto de Judá, Salmo 63, no versículo 1. Olha o que Davi, lá no deserto, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegrias, com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias de noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Sabe o que Davi estava dizendo no deserto? Eu estou com sede, aqui não tem água, mas a minha alma tem sede de ti. Eu estou no deserto, não tem pão, mas a minha alma tem sede de ti. Não é murmurando, não é reclamando, mas é festejando, é celebrando no deserto. Celebra a sua vida no deserto. Jesus te libertou, Jesus te curou, Jesus te deu vida, porque é Ele quem dá vida. Jesus te deu paz, porque Ele é a paz. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2. Ó. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar,
e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Entende, irmão? Por que Deus nos leva ao deserto? Para que nós vivemos na dependência dEle. Ele nos prova no deserto. Esse é o cuidado do Pai. E lembrarás do caminho. Lembra do caminho? Qual é o caminho? O Egito. Da onde você veio? Lembra? Da onde você veio? Quando você se converteu, houve festa. Houve festa. Por que você não celebra mais? Quando Adão comeu a fruta, Deus foi ao encontro de Adão. Quem não estava no encontro era Adão. Deus estava lá. Mas a gente, cá entre nós, Deus não sabia que Adão estava lá? Deus sabia. Deus sabia. Mas o que Deus está nos falando nessa noite é que Ele tem saudade. Saudade do seu secreto. Ele tem saudade das madrugadas. Adão, Deus tem saudade da devoção. Por que não volta à devoção? Qual é a distração? O que tem distraído que você deixou de devocionar ao Senhor? Será que vai ser preciso Deus te levar ao deserto? O que você está tão distraído que você deixou de encontrar com Cristo no seu devocional? Ele está lá. E muitas vezes nós aqui não estamos. E parece que todas as vezes que nós reclamamos, nós colocamos a culpa em Deus. Todas as vezes que nós reclamamos, o culpado é Deus. Se nós reclamamos da nossa vida, dos nossos problemas, o culpado é Deus. Não, meu irmão. O culpado é a gente. É a gente que abandona o encontro com Ele. É a gente que não está lá na madrugada, se enchendo. É a gente que não está no secreto. É a gente que não celebra. Não tem pão? Não tem pão. É Ele quem dá o sustento. Não tem água? A água vai sair da rocha. Celebre. Celebre. Deus tem chamado a igreja para celebrar no deserto. Não olhe para o deserto como um lugar ruim. Deserto é lugar para se celebrar. É um lugar para intimidade. É um lugar para ouvir a voz de Deus. Longe das distrações. Você não vai ao deserto. Você é levado ao deserto. Jesus, quando foi ao deserto, ele não foi ao deserto. O Espírito Santo levou ao deserto. Sabe por que Jesus foi ao deserto? Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mostre ao diabo, quem te leva ao deserto é o Espírito Santo. Não é você e nem o diabo. Mostre ao diabo que quem te leva ao deserto é o Espírito Santo. Sabe por que Jesus foi ao deserto? Porque ele estava cheio.
Quem não está cheio, irmão, está na igreja fazendo campanha para enriquecer. Se encha do Espírito, para Ele te conduzir ao deserto. Se encha do azeite, para você ser conduzido ao deserto. A gente só é conduzido ao deserto se a gente se encher do Espírito, do azeite. Lucas capítulo 5, versículo 15 ao 16. E aqui nós vemos o que Jesus nos deixa de exemplo. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Entende? Jesus ia para o deserto. Quando Jesus ia ser coroado pelo povo, pelas curas e pelas suas obras, ele se retirava. Sabe por quê? Ele queria intimidade com o Pai. Sem intimidade com o Pai, ele poderia ter a sua carne caída aos desejos deste mundo. Repara que nem Jesus sempre se retirava para ter comunhão com Cristo, para ter comunhão com o Pai. Ele se retirava ao deserto todos os dias de manhã. Todos os dias pela manhã, a Bíblia diz, Jesus se levantava na madrugada para orar. E muitas vezes nós não levantamos, nem sequer oramos, só oramos na igreja. E às vezes nós queremos que Jesus fala conosco, que o Espírito Santo fala conosco na igreja. E nós não buscamos, nós não falamos nem em casa, nós não oramos nem no íntimo do nosso quarto, nem no meio da nossa família nós oramos. Aí vem para a igreja, quer que Deus fala, quer que Deus cura, quer que Deus opera. Mas a devoção, aonde está a devoção? Não tem devoção. A gente só vai ter devoção quando Cristo nos leva ao deserto. É neste lugar de devoção que quero que você entenda nessa noite. Deserto não é um lugar ruim. Deserto é um lugar que nós possamos ter uma devoção para com Cristo. Uma devoção de intimidade, uma devoção que onde Cristo fale ao nosso coração. Não teria como falar de deserto se eu não falasse de João Batista. Não teria como falar de deserto sem falar deste grande profeta. Jesus chama João Batista de o maior nascido de mulher. Lucas capítulo 1, versículo 76. Eu quero falar de João Batista, um homem que viveu parte da sua vida no deserto. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes à face do Senhor, a preparar os seus caminhos,
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos, até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista não ia à igreja. A igreja ia até João Batista no deserto, para ouvir a voz de Deus. Porque no deserto não tinha distração. No deserto não tinha fofoca. No deserto não tem inveja. No deserto você não busca um ministério. No deserto você não busca fama. No deserto não tem, a não ser o Pai te atraindo para uma intimidade. Lá você não vai encontrar fama, lá você não vai encontrar conversinha, lá você não vai encontrar inveja, lá você não vai ter inveja do irmão, lá você não vai ter inveja porque você está no deserto. Você tem inveja do deserto? Ninguém tem inveja do deserto. Ou você quer estar lá no deserto? A não ser que Cristo te chame. João Batista era um homem que vivia no deserto a maior parte da sua vida. E Jesus o chamou de o maior nascido de mulher. O maior profeta da Bíblia se chama João Batista. Um homem que viveu a maioria da sua vida no deserto. Por isso que eu comecei nessa noite falando de uma mente livre, de uma mente em que você possa deixar ser renovada, porque nós aprendemos que o deserto é um lugar ruim. Nós aprendemos que o deserto é um lugar de dificuldade. Mas Jesus está nos chamando para um lugar de devoção. E é este lugar que Ele nos coloca. Um lugar de intimidade, sem distração. Um lugar onde possamos celebrar. Um lugar onde não tem inveja. Um lugar onde não tem desejos. Um lugar onde a gente não se distrai com as coisas deste mundo. Nós desejamos muitas coisas. Nós desejamos muitas coisas. O mundo nos oferece muitas coisas. O mundo nos oferece riqueza. O mundo nos oferece fama. O mundo nos oferece muitas coisas. Não que ser rico seja do diabo, não. Mas a prioridade de um cristão é buscar o reino de Deus. E se a prosperidade vem de Deus, que seja. Mas se este não é o propósito, se deixamos e colocamos a prioridade de ser rico, próspero, acima do amor de Deus, isso não vem de Deus. Está buscando errado. Se você vem na igreja fazer campanha para ser rico, está errado. A gente vem na igreja para adorá-lo. Nós viemos à igreja para cultuá-lo, porque nós nos oferecemos como oferta de adoração. Pode a minha cabeça queimar, pode a minha boca secar, mas eu vou viver a intensidade em Cristo Jesus. Não importa a situação, não importa em que momento eu estou, eu vou viver
a intensidade em Cristo Jesus. Vou continuar adorando, vou continuar buscando, vou continuar me devocional com Cristo. Vou continuar no lugar de devoção com Ele. Não importa desse lugar, eu não vou sair. Não tente sair do deserto, aonde Deus te coloca com as suas próprias mãos. No início de dezembro do ano passado, eu entrei num deserto. E eu liguei para o pastor e falei, me ajuda. Me ajuda porque eu não dou conta. Desliguei o telefone, passou um pouco. O Espírito Santo, por que você está dando um jeitinho? Por que você quer sair do deserto com as suas mãos? Todas as vezes que Deus me levava ao deserto, eu dava um jeito. Eu liguei para o pastor de novo e falei, esquece o que eu te falei. Ignora. Eu preciso viver esse deserto. Eu vivi o deserto 20 e poucos dias. Deus supriu. Deus supriu. Mas foi ali. Se eu soubesse anos atrás que o deserto é um lugar para celebrar, se eu soubesse que anos atrás que o deserto é um lugar para ter intimidade com Deus, quantas coisas a minha maturidade cristã não permitia. A ignorância às vezes nos protege do conhecimento. Se eu soubesse anos atrás que o deserto é onde Deus nos atrai, é onde não tem distração para estar com Deus, meu querido, eu me converti aos 17 anos, comecei a fazer a obra, fui ferido na igreja, fui ferido por pastores e bispos, me desviei, porque eu não entendia que o deserto era lugar de comunhão. Quando eu me casei, comecei a voltar para a igreja. Mas ainda com a ferida aberta. Não queria fazer a obra. E Deus me coloca novamente no deserto, há 5 anos atrás. E quando eu chego aqui, com a ferida aberta, no meio de um deserto, aonde o meu casamento estava por um fio, Deus toca, e eu tenho um encontro com Ele, um encontro verdadeiro, porque eu não conhecia a esse Deus. Entende? O deserto é lugar de se encontrar com o Pai, porque no deserto a gente está frágil. No deserto, o coração está todo quebrantado, e é assim que Ele quer. Hoje eu não quero sair deste lugar. Hoje eu não quero sair da presença. Hoje eu não quero sair do conhecimento que eu tenho. Porque foi no deserto que Ele falou comigo. E todas as vezes que Ele me leva no deserto, é esse entendimento que eu tenho. Comunhão, longe de distração. Nós andamos muito distraídos. Nós reclamamos muito. Reclamamos de qualquer coisa. Reclamamos de qualquer coisa. O povo no deserto reclamava demais. Por isso ficou 40 anos. Reclamava de tudo. É no deserto que você vai ver uma nuvem te guardando do sol. É no deserto que você vai ver o poder de Deus. É no deserto que você vai ver uma coluna de fogo. É no deserto onde Ele te guia.
É no deserto que você caminha rumo a Canaã. Se você não estiver cheio, você não vai ser levado ao deserto. Nós precisamos ser como uma lamparina, nos encher todos os dias. Nos encher todos os dias. Deus tem saudade da madrugada. Por que você não busca na madrugada? Por que você parou de orar no seu secreto? Entende, Adão? A saudade que Deus tem é desse secreto, é de você se encher, porque se você não enche a lamparina, ela vai queimar como um pavio seco, e o pavio seco ela queima, mas temporariamente, porque a lamparina está vazia. O nosso coração precisa queimar, e ele só queima se a gente enchê-lo. Ele pode queimar como um pavio seco, mas vai queimar temporariamente. Viver a intensidade em Cristo é queimar todos os dias. Todos os dias. É levantar queimando, é ir para a sua casa queimando, é ir para o trabalho queimando, é estar no seu carro queimando. Esses dias eu estava trabalhando no carro, porque Deus me levou a trabalhar novamente no carro. Eu lembrei do testemunho do Ícaro, quando ele estava na van. Lembra da van? Quer voltar para a van? Alguém quer voltar para a van? Cuidado com a sua devoção, porque senão Deus vai voltar você para a van. Porque lá você tinha devoção. Cuidado. Às vezes nós estamos no lugar e estamos tão devotos a Deus, Deus dá uma melhoradinha, nós largamos a devoção com Deus. Aí Deus volta a gente. Aí a gente reclama. Mas e a devoção com Ele? E a devoção com o Pai? E o encontro que você tinha com Ele? Ele foi ao encontro. Adão não estava. Adão se escondeu. Adão, volte. Deus tem saudade. Deus tem saudade, Adão. Volte nas madrugadas. Volte no secreto. Porque senão Deus vai começar a voltar você aonde você não queria estar. Porque lá você era devoto. E é nesse lugar que Ele quer estar com a gente. Um lugar de intimidade. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamarás de Senhor. A gente só tem intimidade, irmão, com quem que a gente convive diariamente. Diariamente. Não tem como eu ter intimidade com a pessoa que eu não vivo diariamente. É como se durante o dia eu não falasse com a minha esposa, não desse um bom dia para minha esposa, não falasse nada para minha esposa durante o dia. E quando eu chegar à noite, falasse, e aí? Vai rolar alguma coisa? Sabe o que ela ia falar para mim? Você não tem vergonha, não? Você não falou comigo o dia inteiro. A gente passa a semana toda sem falar com Deus. Chega no sábado, Senhor, eu te amo. O que o Espírito Santo vai falar? Você não tem vergonha, não? Você não falou comigo a semana inteira. Agora eu te amo? Você não me procura? Você não me procurou na segunda, na terça?
Falou comigo na quarta ali, porque surgiu um probleminha. Depois, só hoje. Você não tem vergonha? É essa intimidade que Ele quer. Uma intimidade diariamente. Festa no deserto. Festejar no deserto. Quando Deus mandou Moisés ir lá libertar o povo, Ele falou: libere o meu povo para que festeje no deserto. Ele mandou Moisés falar com o faraó: solte o meu povo para que eles festejam no deserto. O deserto é lugar de celebrar, irmão. O deserto é lugar de você celebrar a sua vida. Quer que eu diga uma coisa? Você não nasceu na família errada. Você não nasceu na cidade errada. Você não nasceu no lugar errado. Ah, mas meu pai largou a minha mãe. Deus não improvisou. Deus não improvisou isso, meu. Você nasceu no lugar certo. Você nasceu no lugar certo. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Celebre no deserto. Você não é por acaso, nasceu por acaso. Deus não improvisou o seu nascimento. Deus tem algo grande para você, mas Ele precisa que você viva o deserto com Ele, para que você ouça a voz dEle. Você só vai ouvir a voz de Deus sem distração no deserto. Deus tem algo com você, Deus tem algo grande para te dar, mas somente se você viver o deserto com Cristo, é que você vai ouvir a voz dEle sem distração. Você já conversou com alguém no meio de uma festa? Você não entende nada. Se for um assunto mais sério, você passa um pouco e esquece. Você precisa ir para um lugar deserto para ouvi-lo melhor, para você prestar atenção na conversa. Deus nos leva ao deserto para que nós possamos ouvi-lo e para que nós festejamos a Ele. Você não é um improviso. Você não nasceu no lugar errado. Você é um projeto de Deus. Entende, igreja? Efésios, capítulo 1, no versículo 4. Diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já te elegeu, Deus já te escolheu. Deus tem algo grande para você, mas muitas vezes nós ficamos reclamando. Quando nós reclamamos, nós estamos colocando a culpa em Deus. Saia deste lugar. Eu vim nessa noite te dizer: pare um pouco. Muitas distrações. Pare um pouco. Muitas distrações. Deus te elegeu para uma missão. E a gente só vai estar nessa missão se a gente deixar ser levado ao deserto para que Ele fale conosco, para que tenhamos essa intimidade com Ele. Salmos, capítulo 39, versículo 16.
para a gente encerrar. Eu nem sei quanto tempo aí já foi. Estamos no tempo ainda? Então tá bom. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que eu entendo aqui? Que antes de você existir, Deus já estava escrevendo a sua biografia. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já escrevia a sua biografia. Deus já escrevia a sua biografia. Deus tem algo grande para cada um de você. Não tente sair do deserto com as suas mãos. A mensagem de hoje. Não tente sair do deserto com as suas próprias mãos. Antes de você nascer, Deus já fazia a sua biografia. Ele já escrevia isso. Olha o cuidado de Deus com você. Nós não podemos ficar só reclamando ou culpando Deus. Entrar num lugar de reclamação e murmuração, irmão, é passar 40 anos no deserto. E esse deserto de 40 anos é nunca chegar em Canaã. Nós vamos ouvir Deus. Nós vamos ver o maná cair, beber da água da rocha, mas a gente não vai chegar em Canaã. Se a gente continuar reclamando, a gente não vai chegar em Canaã. Talvez a nossa geração chegue, se ela não reclamar. Nós precisamos sair do lugar de reclamação e começar a celebrar, um tempo de celebração. E entender que o deserto não é um lugar ruim, entender que o deserto é um lugar de comunhão e intimidade, aonde não tem distração. Entender que o deserto é um lugar para celebrarmos a Cristo, celebrarmos a nós, porque nós fomos libertos, porque o Filho do Homem nos libertou. O diabo que atormentava a gente não existe mais, não está mais nos atormentando. A gente só precisa mudar o nosso comportamento. O marido que batia na mulher, agora ele entende que a mulher é a doçura do seu coração. A mulher que é uma má esposa, agora ela entende que o marido é a doçura do seu coração. Você que era um mau pai, agora você é um bom pai. Você é uma má mãe, agora você é uma boa mãe. Você é uma boa pessoa. Agora você tem um caráter, porque você foi liberto. Foi liberto de todo o mal. Foi liberto daquele demônio. Lembra do demônio? Que a gente vivia na idolatria, o demônio nos influenciava, mas o Filho do Homem nos libertou e agora a gente é livre. Mas ainda faltam algumas atitudes que nós precisamos fazer. E quais são essas atitudes? Nos permitir ir ao deserto, para que Cristo crie em nós um caráter. Para que aprendamos com Cristo o caráter de um homem e de uma mulher. Porque nós entendemos que da onde nós saímos, agora nós somos livres. Livres em Cristo. Não saia do deserto com as suas próprias mãos. Se encha para que o Espírito Santo te leve ao deserto. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.
Quero profetizar que você entenda que é neste lugar que Deus quer te levar, um lugar de devoção. E é neste lugar, você como cristão, não há outro lugar que você terá intimidade com Deus sem distração. É no deserto. Quero profetizar que você só vai entender, você só vai ouvi-lo sem distração, no lugar de devoção, no deserto. Quero profetizar que você entenda e que mude a sua mente. Deserto não é um lugar ruim. Deserto é um lugar para celebrar. Quero que você entenda nessa noite e pare de pensar no deserto como um lugar de passagem. Confesso que para alguns personagens da Bíblia, sim, foi de passagem, mas para que eles aprendam e dependam de Deus. Mas Deus quer nessa noite que você entenda que é neste deserto que Ele quer te levar, Ele quer atrair você, como diz em Oséias, capítulo 2, Ele quer atrair para falar ao seu coração, e que nessa noite Ele fale ao seu coração com o seu entendimento. Permita que Ele fale ao seu coração. Nós não viemos à igreja, irmãos, para que deixamos de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar a todo momento, mas a gente é muito distraído. Muitas vezes deixamos as distrações deste mundo, as preocupações, e não ouvimos a voz de Deus. Que nessa noite você possa ouvi-lo, que nessa noite você possa deixar Ele te levar neste lugar, um lugar de intimidade, um lugar onde Ele fale ao seu coração, seja ministrado através do Espírito Santo. Feche seus olhos, você que pode. Vamos orar em nome de Jesus. Eis-me aqui, prestado outra vez, pra tudo entregar. Algo interessante é que o oposto da distração é o foco. O oposto daquilo que Deus quer de nós, para nós, são as distrações. E muitas vezes o Senhor, Ele nos chama a nós nos focarmos nele, porque há muitas distrações. O que são as distrações? São as vozes que muitas vezes eu ouço e começo a acreditar como verdade. A falta, a necessidade, essas são muitas vezes as nossas distrações, as vozes que falam aos nossos ouvidos e dizem: olha, está faltando, para que ir à igreja? Olha, você está na necessidade, para que servir a esse Deus? E o Senhor, Ele volta novamente a dizer: foca em mim, filho, foca em mim, filho, foca em mim, não escuta essas distrações, foca em mim, eu ainda sou o mesmo, eu ainda posso fazer, eu ainda tenho condições, mesmo que eu te leve no deserto eu posso fazer um manancial. Essa é a diferença do nosso Deus, e é a diferença das vozes que muitas vezes nos distraem. O Senhor falou forte aqui essa noite, porque essa noite há pessoas que precisam acalmar o seu coração. Há pessoas aqui essa noite que vieram aqui porque estão aflitas, estão sendo perseguidas, massacradas por essas distrações. E o Senhor está falando: olha, eu estou sentindo a sua falta, eu estou sentindo essa falta de foco, estou percebendo que você está saindo um pouco
dos meus caminhos. E eu quero te convidar essa noite a talvez você dizer como essa canção: Senhor, eu quero me render novamente. Senhor, eu quero me render novamente aos teus pés. Senhor, eu quero me render, Senhor, num lugar aonde eu só ouço a sua voz, aonde somente a tua voz importa, a tua presença importa, Senhor, aonde somente a tua direção me guia, aonde somente, Senhor, a minha canção, Senhor, é a gratidão e não a dúvida, e não, Senhor, nada mais. Senhor, eu não quero mais me distrair. Eu quero te convidar essa noite. Se essa noite a palavra foi para você, eu quero que você feche os seus olhos e diga: Senhor, essa noite eu vim aqui, Pai, Senhor, com meu coração contrito, Senhor, triste, desanimado, Senhor, pensando em parar, Senhor, pensando em não te servir mais, Senhor, pensando que não vale mais a pena te servir, te buscar. Mas Deus, hoje eu aprendo, Senhor, que muitas vezes esse deserto, Senhor, Tu nos tira, Senhor, todas as distrações. Tu nos leva, Senhor, a um lugar aonde somente a Tua voz ecoa. E nós declaramos, Senhor, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos, Senhor, para Te conhecer, para conhecer-Te mais, para conhecer. Declare a Ele, declare que quando você declara, as distrações saem, todas as vozes somem, porque quando nós decidimos, todas as vozes se calam, todas as vozes do inimigo, elas desistem, porque elas sabem que não há nada melhor do que Deus, não há nada melhor do que a voz, do que a presença, não há nada melhor do que Ele. Pra conhecer-Te mais, conhecer-Te mais, essa noite o Senhor fala: olha, eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou o mesmo que te tirou do Brasil, de Portugal, eu ainda sou o mesmo que te trouxe para essa terra. Ainda que as vozes digam que a economia está ruim, que está sem dinheiro, que tudo está ficando ruim, eu ainda sou o mesmo, que nesse deserto posso fazer um manancial. Eu ainda sou o mesmo. O Senhor está falando esta noite, Ele ainda é o mesmo. Basta nós voltarmos a nos focar nele. Focar nele, focar nele, focar nele. Porque as distrações, queridos, elas estão aí para nos tirar desse foco, fazer nós esquecermos quem nos chamou, quem nos levantou, quem nos salvou, quem nos redimiu, quem nos salvou, quem nos levou novamente à sala do trono, aonde nós podemos clamar, aonde nós podemos chorar, aonde nós podemos depositar todas as nossas falhas. Nós temos esse acesso e muitas vezes as vozes do mundo, elas nos fazem esquecer do acesso que nós temos. Mas lá nesse lugar, no deserto, ninguém fica em pé, todo mundo entra e se prostra, todo mundo entra prostrado. E essa noite talvez é o que nós precisamos fazer, nos prostrar novamente, nos render novamente, dizer: Senhor, novamente eu quero te conhecer mais. Eu quero me render. Eu quero me render, Senhor. Eu quero me render a Ti, Senhor. 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 Eu me rendo.
Então declare essa canção. Eu me rendo para te conhecer talvez novamente, Senhor. Te conhecer mais além do que eu já conheço, mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Essa noite. Para cumprir as promessas que Ele nos deu. Amém? Amém, meus queridos. Aleluias. Eu creio, queridos. Eu creio nesse Deus. Não há Deus. Paz, irmãos. Eu confesso que eu estava muito feliz, estava muito ansiosa para chegar esse momento logo, de eu poder chegar aqui e contar esse testemunho, porque eu tinha certeza que esse momento ia chegar e eu ia poder contar para vocês um pouco do que Deus fez nas nossas vidas. Há 3 meses atrás, a Izzy, ela teve uma pneumonia muito forte, ela foi internada no hospital de Bolton, ali ela foi internada, e os médicos não conseguiam saber que tipo de bactéria que era. Sabia que era bacteriana, mas não sabia qual que era a bactéria, e ela já entrou no hospital desaturando muito, já foi precisando de oxigênio, e cada vez piorava mais. E aí ela precisou ser transferida para o hospital de Manchester para ser acompanhada por especialistas e, de repente, fazer uma cirurgia se houvesse líquido, mas foi constatado que não havia líquido. E ela estava assim, piorando muito. Em questão de 3 dias, ela foi para o hospital de Manchester e só piorava. Eu olhava assim para ela não queria, não comia, não falava, só dormia. E a gente que é mãe, né, a gente sofre também junto com a criança. A gente tem vontade de pegar isso que está com a criança e colocar na gente, né? Eu orava e falava: Deus, coloca em mim isso, tira isso dela, pega tudo isso que está nessas crianças aqui, coloca em mim, mas deixa eles são anjinhos, né? Eles não merecem estar passando por isso. Mas ela foi ali para o hospital de Manchester e foram ali. Ela chegou numa sexta, no sábado eu lembro que os pastores foram lá visitar ela e fizeram uma oração por ela. Ela já estava bem malzinha mesmo e só piorava. Aí tem uma foto do raio-x dela. A infecção estava bem pouquinho assim do lado esquerdo e de repente pegou todo o lado esquerdo e foi indo para o lado direito. E aí depois ela chegou numa sexta no hospital de Manchester e na segunda-feira ela precisou ser entubada. E aquele momento, né, da intubação é muito complicado assim você passar por isso. E naquele momento eu só conseguia orar, me ajoelhei ali no chão e orava, pedia a Deus força para conseguir passar por aquilo. E eu tinha muito medo, né, de perder ela. A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente teme, né, pela vida dos nossos filhos. Não quer dizer que a gente não tem fé. A gente tem fé, mas a gente também é ser humano. E naquele momento eu pude sentir, sabe, o refrigério, assim, que eu tenho certeza que veio do céu para minha alma. E
E naquele momento, a partir daquele momento, eu consegui sentir que Deus, eu não aguentava mais andar, eu não aguentava comer, eu não aguentava dormir, mas Deus, Ele me sustentou todo esse momento. Então, para além do testemunho do milagre, que é a vida da Izinha, ainda tem esse testemunho, pelo o que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido, a forma com que a gente se aproximou mais de Deus, porque eu chegava em casa, ela estava entubada lá no hospital, e eu não podia dormir lá, tinha que ir para casa também por conta da Liz, e por mim mesma eu jamais conseguiria deitar e dormir, e eu chegava em casa, eu simplesmente apagava, e eu acordava no outro dia e falava assim, meu Deus, foi Deus que me ajudou a dormir, eu tenho certeza que Deus estava falando assim, filha, dorme, descansa, que eu estou fazendo milagre, eu estou agindo, sabe? E naquele momento, muitas correntes de orações foram se formando ao redor do mundo todo. Nos 4 cantos dessa terra tinha gente orando muito. No grupo mesmo da família do meu esposo, a gente começou com um propósito de oração, que todos os dias a gente orava. E o interessante é que isso surgiu, isso veio de uma pessoa que nem era crente, sabe? Falou assim, olha, vamos, ali na família, né? Falou, olha, vamos fazer um propósito de oração, vamos orar todos os dias. E a gente assim começou. E durante esse propósito de oração, durante esses 16 dias que ela ficou ali entubada, a gente orava todos os dias, e todos os dias tinha um testemunho, sabe? Do que Deus fazia na vida das pessoas. Então, para além do que Ele fez na vida da Izinha, muitas outras pessoas foram tocadas. Muitas outras pessoas se aproximaram mais de Deus. Eu não tenho nem o que falar, né, de mim mesma, porque a forma com que Deus aumentou a minha fé, que ali no começo parecia até tão pequena assim a fé que eu tinha, mas dia após dia o Senhor me dava força, o Senhor renovava minhas forças, e eu tinha certeza que ela ia ficar bem. Os médicos vinham e falavam assim, olha, esse antibiótico também não funcionou, esse aqui também não funcionou, a gente não sabe qual que é a bactéria, tá piorando. As pessoas me perguntavam, e aí, como que ela tá? E eu não tinha nem vontade de responder, porque ela só piorava, né? Mas eu respondia e falava assim, ela teve uma piora, mas em nome de Jesus, ela vai ser recuperada 100%, ela está no processo de cura, sempre falava isso. E foram ali 16 dias entubada, até que veio a extubação, para a honra e glória do Senhor. E a pós-extubação também não é um processo nada fácil, né? Ela ficou ali mais 2 semanas no hospital. E ela ainda está em recuperação, né? Agora ela não está mais com oxigênio, faz aí mais ou menos uns 10 dias que ela não precisa mais de ajuda de oxigênio para respirar. E ela está no processo. Ela ainda tem uma marquinha ali no pulmão, ainda toma antibiótico todos os dias, mas a gente está muito mais perto da cura, graças a Deus. Então, quando eu estava ali do lado dela, ali naquele leito de UTI, eu orava muito a Deus e lia muito a Bíblia. Eu ficava lá o dia todo e eu ficava lendo a Bíblia e fazia palavras cruzadas. E aí eu lembro que do primeiro dia que eu estava lá, eu abri a Bíblia no Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Então, eu queria muito agradecer à igreja, a todos vocês que oraram. Eu sei que vocês passaram por isso junto comigo, junto com a nossa família. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E sou eternamente grata a Deus pelo que Ele fez na vida da Izzy. E hoje ela já está andando. Vocês sabem que depois de tanto tempo sedada, né, é um processo difícil ali, né? Até mesmo o desenvolvimento motor fica afetado. Mas ela já está andando, você olha assim para ela, está 100%.
E ela está quase lá, na parte do pulmãozinho. Graças a Deus. Amém, queridos? Eu acho que nós podemos fazer melhor. Se coloque de pé nessa noite. Celebre, celebre, celebre o nome daquele que pode, daquele que tem poder, daquele que é fiel, daquele que mesmo no deserto Ele te sustenta. Ele não se esquece de nós. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Se não der, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para terminar aquilo que Ele começou. Então, sinto no meu coração, estenda suas mãos agora para a Izzy. Vamos declarar a cura do Senhor sobre ela, porque aquilo que o Senhor começou, Ele vai terminar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos como igreja, Pai. Nós te agradecemos pelo milagre da cura, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor trabalhou nos corações, trabalhou em cada vida, mas agora, Pai, nós te pedimos que aquilo que o Senhor começou, que o Senhor termina a boa obra e que nenhuma mancha mais, nenhuma infecção sobre esta criança mais vai voltar em nome do Senhor Jesus, porque ela está coberta com o sangue de Jesus. Pai, como igreja nós abençoamos, nós declaramos a cura completa sobre essa criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nenhum mal vai bater na porta dela mais, em nome do Senhor. Acampa os teus anjos, guarda esta criança, Senhor, para o teu louvor, para que lá na frente, ainda lá na frente, essa menina testemunhe ainda mais do que o Senhor fez na vida dela. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, Ele te abençoe com a presença maravilhosa através do seu Espírito. Que essa semana o Senhor abençoe a tua entrada, abençoe a tua saída, abençoe aonde as tuas mãos tocarem, aonde os teus pés pisarem, que você seja um referencial, que o Espírito Santo te use para tocar vidas, libertar, salvar, curar, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, e que você tenha ouvidos para ouvir, porque a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça a minha direção, o meu posicionamento. E essa semana eu declaro que seremos posicionados, seremos liberados, nós seremos abençoados, e é o que eu declaro sobre essa semana, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele seja a tua paz, que Ele seja o teu sustento, que Ele seja a tua procura essa semana, que aonde você clamar, você ouça Ele responder, que antes de você clamar, Ele vai te dar a resposta. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana maravilhosa, e que o Senhor esteja todos os momentos com você, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, agindo Deus,
Quem impedirá? Vai em paz, em nome de Jesus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.